sou o Dr. Vitor Brunaldi, sou médico endoscopista, pós-doutor em Ciências em Gastroenterologia e tenho como uma das principais áreas de atuação a endoscopia bariátrica. A gastroplastia endoscópica é um método minimamente invasivo em que a gente utiliza uma máquina de sutura endoscópica, conhecida como Apollo Overstitch, para entregar pontos dentro do estômago através da boca, sem necessidade de cortes, e assim reduzir o volume do estômago, com o objetivo de, promover saciedade precoce, o paciente fica satisfeito com menos volume de comida, e 2, saciedade prolongada, o paciente fica satisfeito por mais tempo depois de encerrar uma alimentação. É importante saber que a gente tem um público muito grande sofrendo com a doença obesidade. O Brasil atualmente tem mais ou menos 1 a cada 5 adultos com obesidade. Se você colocar os pacientes com sobrepeso também nessa conta, ao redor de 55%, ou seja, mais da metade da população brasileira adulta tem excesso de peso. A cirurgia bariátrica é excelente quando bem indicada, salva muitas vidas, reduz o risco de morte por qualquer causa, quando bem indicada. Essa indicação, de uma forma bem geral, é para quando o paciente tem obesidade refratária, ou seja, não consegue perder peso, em IMC, que é o índice de massa corpórea acima de 35, essa é a indicação formal de cirurgia bariátrica. Só que por ano, menos de 2% dos pacientes que têm uma indicação de cirurgia bariátrica recebem a cirurgia bariátrica. Ou seja, 98% dos pacientes que teriam indicação de serem operados, eles não são operados. É importante saber que a cirurgia bariátrica é muito boa, salva vidas, reduz o risco de óbito, mas o importante para o paciente ter esses benefícios é perder o peso e não necessariamente perder peso através da cirurgia. Então, se a gente tiver um método alternativo que consiga atingir esses 98% dos pacientes que têm indicação e não são operados, a gente estaria sim promovendo saúde para essa população. A gastroplastia endoscópica ela é melhor indicada para pacientes que não seriam candidatos à cirurgia bariátrica, seja porque não têm um IMC suficiente, pacientes com obesidade grau 1, por exemplo, seria o IMC de 30 a 35. Dentro dos pacientes que teriam indicação de cirurgia bariátrica, ela também está indicada para aqueles que recusam a cirurgia bariátrica, por qualquer motivo que seja, às vezes por desinformação, às vezes porque tiveram alguma experiência ruim, conhece alguém que tiveram complicação de cirurgia, seja porque eles querem se conceder uma chance não operatória, não cirúrgica, para perder peso, ou então para pacientes que são considerados de altíssimo risco cirúrgico. Por exemplo, pacientes que já tiveram múltiplas cirurgias abdominais, múltiplas cirurgias na barriga e o abdômen fica todo grudado e o cirurgião acha que não consegue entrar nesse abdômen para fazer uma cirurgia bariátrica. A gente chama isso de abdômen impenetrável. Então, esses seriam bons candidatos para a gastroplastia endoscópica. Então, de uma forma geral, as contraindicações da gastroplastia endoscópica são as mesmas contraindicações a qualquer procedimento sob anestesia geral. Então, se o paciente ele não tem condição de receber uma anestesia geral porque ele tem uma doença cardíaca muito grave, porque ele tem uma doença neurológica muito grave, obviamente ele não vai poder fazer uma gastroplastia endoscópica. 2, pacientes que tenham alguma dificuldade de acesso ao estômago, por exemplo, que eles tenham sido operados do esôfago ou que eles tenham um fechamento do esôfago, que a gente chama de estenose. Doenças sistêmicas muito graves, não controladas, por exemplo, alguma neoplasia, algum câncer que esteja em atividade, algum tumor no estômago, doenças que vão aumentar o risco desse paciente ter algum sangramento, por exemplo, varizes de esôfago, varizes no estômago, alguma dificuldade, que a gente chama de distúrbio de coagulação, em que os pontos não param de sangrar, são contraindicações à gastroplastia endoscópica. Existem poucas contraindicações bem específicas ao procedimento, em geral essas são contraindicações como um todo de procedimentos cirúrgicos no estômago. Habitualmente a gente faz esse procedimento, a gastroplastia endoscópica, em regime de uma internação ambulatorial. Significa que o paciente vai ao hospital, faz o procedimento normalmente no período da manhã, passa o dia internado no final da tarde, depois de 6 horas de observação. Se ele tolera líquido, ele recebe alta e vai para casa no mesmo dia. Em relação a preparo, é o mesmo preparo de uma cirurgia, é o mesmo de uma endoscopia. O procedimento em si leva de 1h30 a 2 horas. Ele é feito sob anestesia geral, significa que o paciente ele respira com auxílio de aparelhos durante o procedimento. E logo após o término da gastroplastia, o paciente é acordado e volta para o quarto. Normalmente é um procedimento com pouca dor, uma dor leve na região do epigastro, do abdômen,
e que a gente consegue manejar com medicações simples. Sobre a técnica em si, então a gente entra dentro do esôfago, através da boca, a gente chega no estômago e a gente utiliza a máquina, o Apollo Overstitch, é uma máquina de sutura por endoscopia, para dar pontos ao longo da grande curvatura, reduzindo o volume do estômago e deixando ele com uma forma turbilizada dessa forma. A gente evita dar pontos no fundo do estômago, essa região de cima, ele forma como se fosse uma bolsinha e que a gente já tem dados de literatura mostrando que essa bolsinha demora bastante para esvaziar e é provavelmente ela que dá saciedade prolongada, que faz com que o paciente fique se sentindo cheio por mais tempo depois de se alimentar. Em termos de média, e lembrando que a média é sempre, a gente tem pacientes que perdem mais, a gente tem pacientes que perdem menos peso, para dar a média. Mas quando a gente fala em média na literatura médica, a gastroplastia endoscópica promove ao redor de 20% de perda de peso. Então, um paciente que tem 100 quilos, na média ele vai perder 20 quilos em um ano, e isso é mantido completamente até 2 anos, isso de média de literatura. A gente tem alguns estudos avaliando a perda de peso em 5 anos, mostrando que essa perda de 20% é parcialmente mantida até este tempo de 5 anos, ao redor de 3/4, ou seja, 15% de perda de peso em 5 anos. Após o procedimento da gastroplastia endoscópica, a absoluta maioria dos pacientes vai sentir uma dor na região superior aqui do abdômen, uma dor em aperto, realmente porque a gente fez pontos, a gente apertou o estômago, de leve a moderada intensidade, que normalmente a gente consegue controlar bem com medicações todos por boca, por via oral. Essa dor normalmente persiste 3 a 4 dias, em geral ao término da primeira semana o paciente já não tem dor nenhuma. Mais ou menos metade dos pacientes vai sentir um pouco de náusea, principalmente depois de se alimentar. E também os pacientes experimentam uma coisa que é positiva, que é uma saciedade muito precoce. Então eles vão tomar um copinho de água de 50 ml, vai sentir que já está empanzinado. E às vezes vai sentir um pouco de náusea quando terminou de tomar o copo de água. Esses são sintomas esperados, isso não são eventos adversos, isso é o que a gente espera dos nossos pacientes. E a gente tem também possíveis complicações, que é importante a gente mencionar e os pacientes estarem cientes. Complicações que tragam alguma repercussão, algum risco maior para o paciente, nós estamos falando ao redor de 1% de complicação. As mais comuns são sangramento, que quando acontece na hora não é um problema, a gente está com uma máquina de dar ponto, a gente dá ponto e cessa o sangramento, mas quando acontece depois, alguns dias depois, pode necessitar de uma nova endoscopia para cessar o sangramento. Outra complicação possível, a gente dá os pontos de dentro do estômago para fora do estômago, a gente não vê, a gente não tem uma visualização do que está por fora do estômago. Existem alguns relatos de que esse ponto, quando passou por fora, pegou algum órgão ou alguma estrutura próximo do estômago. Isso já foi descrito, isso é muito raro, mas é uma possibilidade que pode acontecer. E a outra complicação possível é quando a gente faz os pontos de dentro para fora, pode ocorrer um discreto extravasamento de líquido para fora do estômago, e esse líquido pode se infeccionar e formar o que a gente chama de uma coleção. Essa coleção normalmente precisa ser tratada com antibiótico e às vezes o paciente precisa ser internado por causa disso, e às vezes pode necessitar de algum tipo de drenagem, a colocação de um dreno, que pode ser por ultrassom, também pode ser por endoscopia. Essas são as complicações mais comuns. Risco de óbito é muito baixo, a gente não tem descrito em literatura, a gente ouve falar que aconteceu aqui ou ali, mas é um evento que nem temos números absolutos para descrever em literatura. Após o procedimento, o paciente sai com uma prescrição de medicação para proteger o estômago, são medicações que vão reduzir o ácido do estômago, medicações para controlar sintoma de náusea, de dor e de vômito, que em geral ele utiliza só durante a primeira semana. Ele sai com uma orientação muito específica de dieta. A dieta é muito parecida com o que a gente faz na cirurgia bariátrica, são 15 dias praticamente só de dieta líquida, mais 15 dias de dieta pastosa, e só depois do primeiro mês o paciente retoma a dieta sólida. Isso é importante para auxiliar na cicatrização dos pontos, na cicatrização do estômago. É obrigatório o acompanhamento com o nutricionista, especialmente nesses primeiros 6 meses, especialmente nesse primeiro mês em que o paciente ele tem uma restrição nutricional importante, para ele não ter nenhum tipo de distúrbio de vitaminas, de minerais, nem distúrbio dos sais minerais do sangue. Quando o paciente atinge o nadir, o mínimo de peso, é interessante, isso não é obrigatório, mas é interessante a gente trazer um psicólogo para o tratamento, para auxiliar o paciente na mudança do estilo de vida
e na criação de barreiras psicológicas para impulsos alimentares.